Olá, espero que esteja bem e que possa fazer essa meditação comigo. Eu vou fazer uma pequena oração de início, vou fazer algumas orientações, caso alguém não conheça meditação cristã, uma preparação para a meditação propriamente dita, e a finalização, com algumas informações sobre o encontro online. Então, vamos à nossa oração. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, o que devemos falar, como devemos falar, o que devemos calar, o que devemos escrever, como devemos agir, o que devemos fazer, para a vossa glória, o bem do mundo e nossa própria santificação. Amém. Peço também que o meu santo anjo da guarda, assim como o santo anjo da guarda da pessoa que assiste esse vídeo, esteja conosco nesse momento e nos ilumine, nos fortaleça no caminho. Amém. Bom, algumas orientações aí a quem não conhece a meditação cristã. Primeiro, meditação é procurar estar presente, estar com o pensamento totalmente focado naquilo que a gente faz. No caso agora, estar presente nesse momento e compartilhando esse momento com o Espírito Santo de Deus Pai e de Deus Filho, esse Espírito de amor. Então, o que a gente procura fazer é ficar sem movimentos, ficar sem palavras e tentar ficar sem pensamentos, o que é muito difícil, com certeza, mas é um exercício. E experimentar essa presença misteriosa e silenciosa de Deus em nós. Para isso, é importante que a gente escolha um local que se sinta tranquilo, que se sinta seguro e que nada atrapalhe. Desligue o telefone, se tiver algum cachorro, algum gato, deixe para fora, peça para quem mora com você para evitar, se é que não vai fazer junto a meditação, evitar te interromper, enfim. A posição é uma posição sentada, então eu estou sentado, eu prefiro com as costas afastadas da cadeira, mas se você quiser encostar, não tem problema algum. Os braços podem estar apoiados nos joelhos, a coluna bem ereta, os pés, as pernas à vontade. Você pode, como eu, estar sentado numa cadeira ou na cama, pode estar sentado no chão com as pernas cruzadas ou sobre as pernas. Enfim, não importa. O que importa é que você esteja com a coluna ereta, com uma posição que seja confortável pelo tempo da meditação, os olhos, se for confortável, fechados, ou se não for, semi-abertos aí e olhando para baixo, tá? Uma posição que você consiga ficar atento. O tempo, o recomendado pela Comunidade Mundial de Meditação Cristã é que seja de 20 a 30 minutos. Essa meditação de hoje, eu estou seguindo uma sequência. Então, na semana passada, eu gravei uma meditação de 7 minutos, na semana retrasada, uma meditação de 5 minutos, e hoje nós teremos uma meditação de 10 minutos. Não sei se vai dar para ver por causa do brilho do computador, mas esse é o aplicativo que eu uso, que é o aplicativo da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã no Brasil, que é livre, dá para baixar da loja de aplicativos, e eu já coloquei no tempo de 10 minutos aí. O recomendado com relação à meditação é que a gente faça todos os dias, 2 vezes ao dia. Então, uma pela manhã, logo que você acorde, e uma antes de deitar ou no início da noite, o que for mais confortável para você. Como sugestão, eu sempre falo, você acorda às 6, coloca 10 para 6 e faz os minutos que você precisa antes. Se você já faz 20 minutos, coloca 20 para 6. No final do dia, deixa um bilhete ao lado da sua cama, a hora que você vai se deitar. 5 minutos de meditação, 7 minutos de meditação, 10 minutos de meditação, porque assim você se lembra. O problema é que algumas pessoas me falam é que se esquecem da meditação à noite. E procure repetir isso todos os dias da semana. Durante a meditação cristã, a gente busca mentalizar uma palavra oração. A palavra é uma palavra aramaica, que é Maranata. Mas a gente procura, o recomendado por Dom John Main,
é que ela seja repetida em 4 sílabas iguais, para que a gente nem foque na palavra em si. Então seria, por exemplo, ma, ra, na, ta, e assim sucessivamente. Essa palavra, ela é uma palavra em aramaico, como eu disse, que está na Bíblia e que significa vem Senhor ou vem Senhor Jesus. O ritmo é o ritmo seu, confortável, e que seja repetido mentalmente de maneira gentil. Muitas vezes eu percebo que eu mudei o ritmo, eu percebo que eu estou acelerado, eu percebo que não estou conseguindo repetir de maneira gentil, mas é um exercício, é todo um processo. Isso faz parte da meditação. Normalmente, a gente relaciona a meditação só com aquele momento de paz. Muitas vezes vai ser um momento de paz, mas o que mais importa é que esse momento vai ser expandido por paz, ou em paz, com sentimento de paz, por muitas outras horas, ou por nossa vida. E para mim, às vezes, esse momento nem é um momento de paz. Às vezes, parece que minha mente está muito turbulenta, parece um mar bravio, mas a hora que está chegando perto do final do tempo, a paz vem, e essa paz se estende por horas. Eu acredito que essa paz do Espírito de amor, do Espírito Santo. O início e o final da meditação vai ser marcado por 3 badaladas de um sino. Então, para o início, ele vai tocar normal, eu vou fechar o meu microfone, só que eu vou deixar a minha câmera aberta. Ele vai tocar no final dos 10 minutos, eu vou abrir o microfone e vou colocar ele para tocar de novo. Agora vamos à preparação para a nossa meditação. Então eu vou ler um breve texto de John Mann primeiro, depois um breve de Lawrence Freeman. Dom Lawrence Freeman e Dom John Mann. As crianças que vêm ao nosso monastério para meditar são testemunhas maravilhosas da naturalidade desse caminho de meditação. Ou seja, as crianças podem meditar. O recomendado pela comunidade é que os anos correspondam aos minutos. Então, se tem 6 anos, 6 minutos. 10 anos, 10 minutos e assim sucessivamente. São um verdadeiro exemplo para os adultos que chegam. Mostram a qualidade essencialmente infantil que necessitamos para trilhar o caminho. Então, nós precisamos dessa naturalidade das crianças. A Bíblia diz, né? A menos que nos tornemos como crianças, não poderemos entrar no reino de Deus. Aí, ponto. Tá? Então, nós precisamos nos tornar como crianças. É um caminho simples, de onde ao menos diz, sua simplicidade é o grande desafio para nós, porque estamos treinados a buscar a verdade com exatidão somente na complexidade. É simples, mas não necessariamente um caminho fácil. Requer confiança e talvez um certo atrevimento para começar, e requer coragem para perseverar. Mas tudo o que temos a perder são nossas próprias limitações. Então depende de nós, depende dessa nossa disposição a tentar. Como eu falei para vocês há pouco, não significa que vai ser um momento fácil. Muitas vezes pode ser um momento difícil, mas significa que a gente tem muito a ganhar com isso, que é a presença de Deus em nós, agindo em nós, e aí com inúmeros frutos. A gente pode pensar em benefícios, que é o que atrai muitas pessoas. Benefício controlar a pressão arterial, benefício auxiliar a controlar algum outro problema de saúde. E isso tem, mas vamos pensar nos frutos. Os frutos são os frutos relacionados ao espírito do amor. Então é esse amor, esse autoconhecimento, esse amor ao próximo, esse amor a Deus. Eu peguei um pequeno texto agora, que recebi da comunidade, que é de Dom Lawrence Freeman também. Então, o texto. Esse é o segundo elemento do ensinamento sobre a oração que encontramos no Evangelho. A inclusão do silêncio, baseado na fé de que Deus sabe o que precisamos, mesmo antes de nós. Fé fundamental, uma mudança. É uma mudança em nossa compreensão da natureza de Cristo. Isso não significa que não podemos ter oração intercessora, oração peticionária, orar por cura, orar pela crise do Covid, enfim. Mas significa que não identificamos o mistério e a experiência da oração apenas com intercessões e petições. Ou seja, Deus sabe o que a gente precisa,
Deus sabe muito antes da gente materializar o pensamento, da gente organizar o nosso pensamento, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Então, é realmente se entregar ao momento. É um momento sagrado, que a gente está tentando compartilhar desse momento com Deus. E os pensamentos virão, mas é a gente, sempre que se lembrar da palavra Maranata, voltar à palavra, sem se irritar, sem se preocupar se está pensando se vai ter efeito, se está meditando, se não está. Lembrou da palavra, volta à palavra. Então vamos agora a uma breve, tentar focar um pouco nossa atenção por meio de uma atenção à respiração. Então tome sua posição confortável, feche os olhos se te for confortável e preste atenção à sua respiração. Então perceba o ar. Na inspiração, então quando ele entra pelos seus pulmões, e na expiração, quando ele sai de seus pulmões. Perceba esse ar tocando nas paredes aí das vias aéreas superiores, a cada inspiração e a cada expiração. Perceba o ritmo de sua respiração. Se você sente que está um pouco acelerado, faça uma respiração mais profunda. E a hora que você expira, expira com bastante calma. Procure relaxar. Isso vai ajudar a melhorar o ritmo. Agora, eu vou deixar alguns segundos para que cada um de nós faça uma oração pessoal. Então, assim, mentalmente, eu vou fazer a minha oração, faça a sua oração. Agora, nós vamos fazer a oração que antecede a meditação e já vou abrir meu celular para deixar para acionar o timer aqui, porque a gente já vai começar a meditar depois da oração. Então, Pai Celeste, ou Pai, Pai Nosso, abri em nossos corações a silenciosa presença do Espírito de vosso Filho. Conduzi-nos àquele misterioso silêncio, onde vosso amor é revelado a todos que o procuram. Maranata, vinde Senhor Jesus.
Então, sem pressa, se precisar, espreguice, abra os olhos e vamos ao texto final e a oração de encerramento. Texto de Dom Lawrence Freeman também. Podemos refletir sobre o que o ego significa quando ele se forma, como ele pode se tornar uma parte útil de nossa psique, de nossa alma, ou muitas vezes, é claro, como ele também pode se tornar um grande problema na vida. Podemos ainda refletir sobre quando o nosso ego não está funcionando como deveria, ou quando está ferido e sangrando, e causando muitos problemas. Então, é sobre ser, entender, mas também é muito sobre a experiência de perder, ser capaz de entender o ego e ir além da parede do ego, para aquele estado de união que aspiramos, aquele estado de união para o qual nos sentimos chamados por alguma profunda força de atração dentro de nós, que realmente é o que nos torna humanos, essa atração gravitacional em direção à união com Deus. E para obedecer a esse chamado, ou responder a esse convite, temos que aprender a perder o ego. Então, John Dom Lawrence entende todo esse pensamento que a gente tem durante a meditação como ação do nosso ego. Eu já venho pensamentos sobre o que eu devo fazer depois, sobre que projeto eu vou estar realizando no meu trabalho, ou o que eu vou fazer para tal pessoa, ou que roupa eu preciso colocar depois, enfim, tudo que leve a atenção a nós em nosso benefício. Então, o que nós temos que fazer durante a meditação é afastar esse nosso pensamento, ou seja, deixar o ego de lado, a perder o ego. E aos poucos isso vai nos transformando. Vamos agora à oração de encerramento. Dom Lawrence Freeman entende que todos que meditam, que fazem a meditação cristã, fazem parte da comunidade mundial de meditação cristã. Então, vou à oração que ele escreveu. Então, que esta comunidade seja um verdadeiro lar espiritual para os que buscam um caminho, um amigo para os que se sentem sós, um guia para os que estão confusos. Que aqueles que aqui meditam sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, o Espírito do amor, para servir aos que chegam e para receber a cada um como se fosse o próprio Cristo. Que no silêncio, só fazer um parênteses. Então, é muito difícil, eu entendo, enquanto nós humanos, mas o que os monges escrevem aqui, toda vez que você encontra alguém, que você receba, cumprimente essa pessoa como se fosse o próprio Cristo. Nem sempre a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente age de maneira grosseira, deseducada, infelizmente. Que no silêncio desta comunidade possa todo sofrimento, violência, confusão do mundo encontrar o poder que consola, renova e eleva o espírito humano. Que esse silêncio abra os corações dos homens e mulheres a visão de Deus e uns aos outros no amor e na paz, na justiça e na dignidade humana. Que a beleza da vida divina preencha essa comunidade, os corações de todos aqueles que aqui oram com alegre esperança. Que todos os que aqui chegam, sobrecarregados pelos problemas da humanidade, possam partir dando graças pela maravilha da vida humana. Fazemos essa prece por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, às terças-feiras, regularmente, a gente faz um encontro de meditação cristã online. Nessa semana eu não vou conseguir fazer. Então, essa semana não teremos meditação online, mas na semana que vem a gente volta às terças-feiras. Se você gostou e está assistindo pelo YouTube, dê o seu gostei. Se não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva. Dê sugestões para que a gente possa melhorar as gravações, né? E que espero que você crie sua rotina de meditação diária e que isso faça aumentar o seu amor e a sua paz. Então, fique na paz de Deus.